E no vídeo de hoje eu vou te falar como que eu fiz para sair de 21 acertos no Enem 2019 para 42 de 44 acertos no Enem 2021. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre matemática. E eu peço que se vocês gostarem do vídeo, se vocês aprenderem alguma coisa com ele, que eu tenho certeza que vão aprender, deixem um like e se inscrevam no canal. De início, eu quero mostrar para vocês qual que foi a minha estratégia, o meu método de estudo. E assim, não só para matemática, mas para o Enem como um todo, a gente precisa de uma estratégia que seja simples, mas que também seja completa. A gente não pode ter uma coisa que falte, mas também não pode ser aquela estratégia mirabolante que acabe mais atrapalhando do que ajudando a gente. Então eu vou falar para vocês como que eu fazia para estudar de fato o conteúdo, porque assim, você vai precisar estudar o conteúdo, obviamente, não é só treinar também. E a minha estratégia, ela se baseava em 3 passos, 3 etapas relativamente simples, não tem também muito o que inventar. A primeira etapa, ela consistia eu assistia a videoaula, eu gostava de ver videoaula. Você pode ver, por exemplo, por um livro, não tem problema algum. A intenção é te passar a ideia do método. Então eu via a videoaula, ok? Ao passo que também fazia o resumo no caderno daquela videoaula. E após isso eu ficava ali 5, 10 minutinhos descansando só para refrescar a cabeça, para me afastar um pouco do conteúdo e voltava tentando fazer uma autoexplicação daquele conteúdo que eu acabava de estudar. Então eu tentava explicar para mim mesmo, você pode fazer na frente do espelho, enfim. O importante é você tentar explicar com as suas palavras aquele conteúdo que você tinha acabado de estudar na primeira etapa. Então essa autoexplicação ela já consiste na segunda etapa do meu estudo. E ao longo dessa autoexplicação do conteúdo que eu acabei de ver, eu ia percebendo se faltava alguma coisa, se eu tinha esquecido alguma coisinha, se eu não estava tão firme em determinado ponto da videoaula. E aí, se eu percebesse que estava faltando aprender mais a fundo algum detalhe, eu já voltava tentando preencher essas lacunas. Então, recapitulando os 2 primeiros passos. Primeiro, assistir videoaula fazendo um resumo. Dava um descanso de 5 a 10 minutos, ia para o segundo passo, autoexplicação para preencher as lacunas que eu percebi que estava faltando do assunto. Ok, esses eram os 2 primeiros passos. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante para a matemática, que é a prática de questões modelo Enem. Então, assim, a terceira etapa era praticar a questão até realmente sentir que eu estava dominando aquele conteúdo. Eu não tinha um limite assim de questões, mas por base de parâmetro para vocês, eu ficava ali entre umas 20 a 50 questões, dependia muito de como era a videoaula, de qual que era o assunto, entendeu? Mas o fato é que eu só passava para estudar o próximo assunto quando eu sentia uma segurança, quando eu ficava ali acertando uns 80% das questões que eu fazia, quando eu sentia que eu deveria ir para o próximo assunto, que eu já estava sabendo fazer os exercícios daquela matéria. Então, esses são os 3 passos simples: estudo do conteúdo por videoaula, ao passo que faço resumo, depois eu faço a autoexplicação e preencho as lacunas que estão faltando. Terceiro passo, o exercício até grudar na mente tudo aquilo que eu tinha estudado. Bem simples mesmo, mas também não deixa de ser completo e extremamente produtivo. Agora, o segundo ponto que eu quero levantar aqui nesse vídeo é a respeito das revisões. Não vai ter como você ter um bom resultado no Enem se você não colocar a revisão como uma coisa periódica para vocês. Seja ela semanal, mensal, enfim. Revisar vai ser essencial caso você não queira chegar na hora da prova e ter um branco. E você pode revisar de várias formas, sabe? Não existe um método certo de revisão. Você pode, por exemplo, ler seu resumo que você tinha feito na aula, depois de ler o resumo fazer ali 5, 10 questõezinhas só para reforçar e relembrar como que faz. Você pode, por exemplo, o jeito que eu fazia, eu gostava de ver a videoaula que eu tinha estudado de forma acelerada. Eu jogava a videoaula no 2x, assistia bem rápido e posterior a isso eu fazia 5 a 10 questões. Então minha revisão era essa: videoaula acelerada, 5 a 10 questões depois referente àquele assunto. Era bem simples mesmo. E eu não tinha assim um prazo estipulado para revisar. Eu ia revisando ao longo do tempo que eu percebi que estava esquecendo determinado assunto, quando eu percebi que estava aprendendo a fazer um certo tipo de questão de algum assunto, eu sempre ia ali e revisava. Mas assim, a revisão sempre esteve
presente, muito presente ao longo do meu estudo, e eu acredito que isso tenha sido fundamental. Sério, coloque em revisão periódica para vocês, não esqueçam disso, porque é fundamental para ter um bom resultado no Enem. Agora uma dica mais prática, mais específica para matemática em si, e assim, uma coisa bem clichê na verdade, e eu sei que vocês escutam na maioria dos vídeos que vocês assistem dicas sobre matemática, que é o estudo da matemática básica. Mas assim, vocês escutam isso nos vídeos porque é verdade, não tem para onde correr. Você consegue acertar, você já consegue ultrapassar, romper a barreira dos 30 acertos só com matemática básica. Então eu tô falando sim daqueles assuntos desde adição, subtração, multiplicação, divisão, até mesmo a regra de 3, escala, razão e proporção, enfim, todos esses assuntos de matemática básica que vocês já sabem quais são, enfim, devem ter na plataforma de estudo de vocês, ou se vocês não sabem quais são, joguem no YouTube que tem playlists assim, completíssimas de matemática básica, mas o fato é que você só vai ter um bom resultado em matemática se você dominar a matemática básica. Então, se você só tem um pouco de tempo para estudar para matemática, foque em dominar a matemática básica, sério. Primeiro que a maioria das questões da prova em si já são de matemática básica, sei lá, uns 70%, 80% da prova de matemática já é de matemática básica. E para você responder aqueles 20%, 30% que já são de uma matemática um pouco mais avançada, você vai ter que saber matemática básica, porque matemática é assim, é uma escada, não tem como você responder uma questão de logaritmo se você não sabe alguns outros assuntos anteriores mais básicos, entendeu? Então você vai ter que dominar isso aqui. E eu garanto, você não vai se arrepender se você realmente investir seu tempo nessa área da matemática. Então, domine matemática básica. Agora falando de simulados e provas antigas. Talvez matemática seja a área do Enem que mais necessite da prática de simulados e provas antigas. Talvez não, é certeza. É assim, não tem como você se dar bem nessa prova, nessa área, se você não ficar ali insistindo muito na prática de simulado e principalmente de provas antigas. Inclusive, eu indico vocês que pratiquem mais provas antigas do próprio Enem do que simulados, sei lá, de outras plataformas, porque no final das contas você vai ter ali 2 domingos para fazer a prova e você vai fazer questões do próprio Enem. Então você tem que estar pronto para fazer a prova do Enem, você tem que estar pronto para fazer questões modelo do Enem. Então treine provas antigas do Enem. Eu, na minha preparação, fiz absolutamente todas as provas do Enem desde 2009, inclusive a versão normal e a versão PPL, eu fiz todas. Então, assim, eu recomendo que vocês façam o mesmo. Hora ou outra eu adicionava ali um simulado, sei lá, por exemplo, do SAIS, enfim. Não que sejam ruins, mas na minha visão é mais importante a gente treinar aquilo que a gente vai fazer. Então, foque em provas antigas do Enem. E por que isso? Provas antigas, elas vão ter 2 pontos cruciais no teu desenvolvimento, no teu estudo. Que são eles. O primeiro, treinar propriamente a estratégia, o que é que você vai fazer, por onde você vai começar no dia, ou seja, você está pronto, você chegar na hora do Enem sabendo qual que é a estratégia que você vai ter de resolução da prova e das questões. E o segundo ponto é propriamente você, ao longo da prática desses simulados e da correção, você aprender mais, você aprender como que faz determinado tipo de questão. E isso já me leva, inclusive, para o próximo ponto dessa videoaula, que são as questões modelos. Ao longo dos simulados que você vai fazendo, você vai percebendo que existem diversas questões que sempre se repetem ao longo dos anos. Uma das questões que mais se repetem quase todo ano, basicamente eu acho que todo ano ela cai, é aquela questão de projeção ortogonal, que você vai ter que ver um sólido ali e vai ter que dizer qual que é a projeção ortogonal daquilo ali no solo, entendeu? Essa questão sempre se repete. Tem outra também que sempre se repete, que é aquela de função, por exemplo, que acaba pedindo qual que é a quantidade ideal para ter o lucro máximo, que é uma questão de função de segundo grau. Tem aquela questão também que ele dá 5 pontos ali, e você vai ter que fazer uma multiplicação ou uma divisão em cada um dos pontos e comparar qual que é o menor, qual que é o maior. No final das contas é só fazer isso. Enfim, tem diversas questões modelo que sempre se repetem e você vai conseguir treinar e perceber essas questões ao longo justamente dos simulados. Inclusive, se vocês quiserem que eu aprofunde mais nesse tópico de questões modelo de matemática, eu posso trazer um vídeo mais aprofundado e trazendo de fato, mostrando alguns exemplos de questões. Só deixem aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo, vai ser bem interessante. E o último ponto é justamente você ter uma estratégia definida, uma estratégia para a reta final bem definida. Como assim? Eu indico para vocês que vocês se planejem ao longo do ano, de tal modo que na semana final você pegue e consiga fazer todo dia antes da prova, um simulado completo e a correção dele. O que é que eu estou querendo dizer? Naquela semaninha final que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pelo menos de segunda a sexta você faça a cada dia um simulado completo e corrija esse simulado depois. Porque você vai chegar
no domingo do Enem, treinado a semana todinha ali, ligeiro, fazendo cálculo sem nem pensar. Então, se planeje de modo a conseguir ter essa semana final perfeita. E lembre também, uma coisa que eu tinha esquecido de falar, de aumentar a frequência dos simulados quanto mais chega perto da prova. Isso aí também é muito importante. Você começa mais devagar, fazendo ali um simulado a cada 15 dias, aumenta para um por semana. No último mês do Enem você está fazendo um quase todo dia. É o ideal, né? Você conseguir ter o planejamento a ponto de não precisar estar estudando os conteúdos faltando uma semana. Enfim, se planeje para conseguir, pelo menos na última semana, fazer um simulado por dia para você chegar no domingo, ó, arrasando. No mais é isso, eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever no canal. Vou postar 2 vídeos por semana para ajudar vocês e valeu!